Vocês viram ontem que o Bolsonaro ele deu um chilicão homérico. Ele agrediu verbalmente uma jornalista da TV Vanguarda, que é uma televisão no interior do estado de São Paulo, vinculada à Rede Globo. Bolsonaro foi super grosseiro, só faltou ele arrancar a dentadura e jogar na jornalista. E ontem à noite, o Jornal Nacional reagiu a Bolsonaro de um modo assim muito bem feito, com uma reportagem que associa o governo à corrupção durante a pandemia. E inclusive o Jornal Nacional falou que a CPI está agora indo para uma outra via de investigação, que aqui no canal nós estamos falando há muito tempo que já estava acontecendo. A CPI agora está querendo verificar se houve favorecimento por parte do governo federal para empresas privadas. E nós vimos, com os dados chegando, que várias empresas que produzem medicamentos do kit Covid tiveram lucros muito maiores no ano passado do que tiveram em anos anteriores, como no caso a Apsen, que vende o medicamento do kit Covid. A Apsen, o dono, é um entusiasta do Bolsonaro já em 2018 na campanha e teve um lucro exorbitante. A EMS, que é uma outra farmacêutica que produz medicamentos do kit Covid, também teve um lucro grande. E precisamos saber se essas empresas financiaram aqueles integrantes do gabinete paralelo. Isso tudo a CPI está investigando, com quebra de sigilo bancário e telefônico. A grande questão é que esse favorecimento pode não ter ficado restrito somente na compra de medicamentos, mas também na compra de vacinas. E isso é alvo da CPI e apareceu ontem no Jornal Nacional. Porque o que aconteceu? Tem uma vacina que ela ainda não está sendo utilizada, que é a Covaxin. E a compra do governo com a Covaxin foi uma compra muito estranha, mas muito estranha mesmo. Para vocês terem uma ideia, para o governo fechar o contrato com a Pfizer levou 11 meses. Para fechar o contrato com a Covaxin, levou só 3. E aí você pode inclusive me dizer, mas espera lá, o governo queria comprar vacinas, então foi avançando, a pandemia foi piorando, e aí o governo teve uma celeridade para comprar vacina, por isso que fechou mais rápido com a Covaxin. Seria uma boa argumentação. Porém, quando você começa a olhar todo o processo de compra, todo o processo de fechamento do contrato, você vê algumas estranhezas. Porque esse contrato com a Covaxin foi o único fechado, de todas as outras vacinas que nós tivemos, foi o único que teve um intermediário não pertencente ao Ministério da Saúde. Uma empresa privada chamada Precisa Medicamentos. Aí já começa a ficar estranho. Já começa a ficar estranho. E tem um servidor do Ministério da Saúde que disse que ele sofreu uma pressão diferente para a compra, para o fechamento de contrato com a Covaxin, que ele não teve com nenhuma outra vacina. Estranho isso. E a situação começa a ficar cada vez mais estranha quando você começa a analisar as mensagens vindas de Nova Delhi, capital da Índia. Porque essa vacina, a Covaxin, ela é produzida por um laboratório chamado Bharat Biotech, da Índia. No início, era falado que essa vacina, o pessoal lá do consulado da Embaixada Brasileira na Índia, falava que que essa vacina custaria menos que uma garrafa d'água. Menos que uma garrafa d'água. Em torno ali de $1. O governo federal fechou por $15 a dose. $15 é a vacina mais cara de todas. Então o governo teve uma celeridade para fechar com uma vacina mais cara. E ela ainda não foi aplicada. Aí que tá. Ela só vai chegar no fim do ano. Se chegar. Se chegar. Então assim, olha, nós tivemos que pagar $15 a dose, $20 a dose para receber hoje, porque a Covid está pegando pesado aqui. Poderia ser justificável, nós estamos aplicando, tivemos que comprar, precisamos ter essa celeridade, era uma vacina disponível, então vamos aplicar na população, então por isso que a gente vai pagar $30 a dose. Só que não foi isso que aconteceu. Pagou uma vacina mais cara e no momento que a vacinação já vai estar muito avançada, no fim do ano, há uma perspectiva de ter vacinado em torno de 65% a 70% da população, então para que vai servir essa vacina, que é uma vacina mais cara? Estranho, muito, muito estranho. E a situação fica cada vez mais estranha, porque o governo federal ele tinha uma argumentação e um critério para a compra de vacinas, e o próprio presidente da República externalizava isso nas suas entrevistas. Ele falava assim, eu vou comprar toda e qualquer vacina que for aprovada pela Pfizer. Pela Anvisa. E foi esse critério usado com a Coronavac, com a Pfizer e com algumas outras. É um critério estúpido? Sim, porque não é necessário você ter aprovação da Anvisa para comprar nada. Você só precisa ter a aprovação da Anvisa para aplicar a vacina na população. Mas esse tipo de argumento seria um argumento justificável ou argumentável
Porque o governo federal poderia simplesmente falar assim, olha, nós adotamos isso, porque há muitas incertezas, como foi falado, a fase 3, pode ser que as vacinas não dessem certo, e nós tínhamos esse recurso reservado, o caixa está apertado, não podemos gastar mais do que aquilo que nós pretendemos gastar, porque é perigoso, nós temos que destinar esses recursos para auxílio emergencial, para resgate de empresas. Então assim, se o governo tivesse adotado esse critério com todas as farmacêuticas, com todos os laboratórios, as empresas produtoras de vacina, seria argumentável. Estúpido, mas é argumentável. O problema é que com a Covaxin esse argumento não existiu. O governo fechou o contrato com a Bharat BioNTech antes da aprovação da Anvisa. Por que com eles o critério foi diferente? E é uma vacina bem mais cara. E aí você começa a juntar tudo. Um critério de compra diferente do que teve com todas as outras. O tempo foi muito mais rápido, o preço muito maior. E houve um intermediário de uma empresa privada aqui no Brasil, que não teve com nenhuma outra vacina. Muito, muito, muito estranho. E essas dúvidas podem começar a ser solucionadas amanhã, porque um dos responsáveis pela Precisa Medicamentos vai prestar depoimento na CPI. Só que isso é uma confusão pesada, pessoal. Pesada. Porque enquanto o governo ficava brincando de comprar vacinas, criando critérios malucos, mirabolantes para não comprar, e supostamente fazendo corrupção, as pessoas estavam morrendo. E nós sabemos que o nosso país ele tem uma mentalidade de classe média relacionada à política que enxerga a política entre honestos e desonestos. Ah, esse rouba, eu vou votar nele. Esse não rouba, eu vou votar nele. Por isso que querem Sérgio Moro como presidente. Sérgio Moro não sabe absolutamente nada, nem sobre direito ele sabe. Porque o que ele fez com a Operação Lava Jato, ele colocou toda a operação por água abaixo, gerando um prejuízo de bilhões aos cofres públicos. Mas eles querem Sérgio Moro porque ele é um bastião do combate à corrupção. Então, se nós tivermos ligados à pandemia escândalos de corrupção que culminaram diretamente com a morte das pessoas, fica cada vez mais difícil Bolsonaro ser reeleito no ano que vem. Porque a raiva da população começa a ganhar proporções muito maiores. E aí, como eu tenho falado para vocês, alguém vai ser preso. Pode ser que Bolsonaro não seja julgado aqui no território nacional porque não há competência para isso. Porque ele é o presidente, desperta paixões, ele pode ir lá para um tribunal internacional. Agora, aqui no território nacional, teremos prisões. Teremos, principalmente se for constatada corrupção durante a pandemia para compra de medicamentos vinda do governo federal. Vamos continuar observando tudo isso, é estranho, e assim que nós tivermos mais notícias, eu venho aqui e apresento para vocês. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial. E hoje, Osmar Terra, hein? Na CPI.